Imagine estar diante de alguém cuja presença muda completamente o clima de uma sala. Pense em pessoas que parecem enxergar mais profundamente, como se tivessem acesso a um conhecimento que transcende o que é visível. No canal Mentes Sem Limites, hoje vamos mergulhar em um tema que promete transformar a forma como você percebe a espiritualidade e as pessoas altamente espirituais. Você está prestes a descobrir por que essas pessoas, muitas vezes associadas à calma e à serenidade, podem ser extremamente poderosas e até mesmo perigosas. Mas fique comigo até o final, porque a última revelação será a mais impactante de todas. Quando pensamos em espiritualidade, a imagem que surge normalmente é de tranquilidade, meditação e paz interior. No entanto, a realidade é muito mais complexa. Algumas pessoas que alcançam um nível elevado de conexão espiritual desenvolvem uma energia tão intensa que é capaz de influenciar profundamente aqueles ao seu redor. Não estamos falando de perigo físico, mas de algo muito mais sutil e poderoso. Algo que toca a mente, o coração e a alma. Essas pessoas não se limitam a meditações e mantras. Elas possuem uma percepção que ultrapassa as barreiras do comum. Imagine conversar com alguém que parece saber exatamente o que você está pensando antes mesmo de você falar. Elas enxergam através das palavras, das ações e até das intenções mais ocultas. Isso é fruto de anos de autorreflexão, práticas espirituais e uma observação aguçada do mundo. E é exatamente essa habilidade que as torna perigosas em determinados contextos. Pense na seguinte situação. Você está em uma negociação importante e percebe que a pessoa do outro lado da mesa parece estar sempre um passo à frente. Antes mesmo de você formular seu próximo movimento, ela já sabe onde você quer chegar. Isso pode ser extremamente desestabilizador. Para as pessoas altamente espirituais, não se trata de misticismo, mas de uma intuição afiada e uma compreensão profunda das dinâmicas humanas. Elas conseguem perceber padrões de comportamento e motivações ocultas, com uma precisão que para muitos parece sobrenatural. Outro aspecto fascinante dessas pessoas é a sua convicção inabalável. Pense na última vez que você teve certeza absoluta de algo. Multiplique isso por 1000 e aplique essa confiança a todos os aspectos da vida. Para essas pessoas, as crenças não são baseadas em opiniões ou achismos, mas em experiências pessoais profundas e em uma conexão com algo maior. Isso faz com que elas permaneçam firmes, mesmo quando confrontadas por questionamentos ou oposições. Essa certeza pode ser intimidante, especialmente em debates ou situações de conflito. O mais impressionante é que essas pessoas não precisam elevar o tom de voz ou usar argumentos emocionais para provar um ponto. Sua calma e confiança desarmam seus oponentes quase imediatamente. Essa presença serena, combinada com uma visão de mundo profundamente enraizada, transforma-as em figuras quase imbatíveis em situações de tensão ou confronto. Mas não é apenas sua convicção que as torna tão poderosas. A resiliência emocional dessas pessoas também é algo fora do comum. Enquanto muitos de nós somos abalados pelos altos e baixos da vida, elas mantêm uma serenidade que beira o sobrenatural. Isso não significa que não sentem dor ou tristeza, mas que possuem uma capacidade incrível de gerenciar essas emoções. Para elas, os desafios da vida são vistos como oportunidades de crescimento e aprendizado, parte de um propósito maior. Imagine estar em uma situação de crise onde todos ao seu redor estão à beira do colapso. Enquanto muitos entram em pânico, essas pessoas permanecem calmas, analisando a situação com clareza e tomando decisões racionais. Essa habilidade de manter a mente clara em momentos de pressão as torna incrivelmente influentes e difíceis de derrotar. E não é só isso.
Essas pessoas também possuem uma capacidade quase mística de influenciar o ambiente ao seu redor. Sua presença pode acalmar uma sala cheia de tensão ou inspirar outras pessoas a refletirem profundamente sobre suas próprias vidas. Elas não precisam de esforços grandiosos para serem ouvidas. Suas palavras carregam um peso diferente, como se fossem impregnadas de um significado maior. No entanto, essa influência também pode se tornar perigosa. Quando não bem direcionada, a força dessas pessoas pode levar a situações de seguidismo cego, onde outros as seguem sem questionar. Esse é um ponto delicado que exploraremos mais à frente, então continue acompanhando. Por enquanto, o que você precisa saber é que pessoas altamente espirituais não são apenas figuras calmas e serenas. Elas são detentoras de um poder que transcende o comum. E entender esse poder é fundamental para não subestimá-las. Fique ligado no canal Mente Sem Limites para a próxima parte, onde vamos aprofundar ainda mais esse tema fascinante. Agora vamos continuar a explorar esse mundo profundo e intrigante. Imagine o que acontece quando essas pessoas usam sua intuição afiada como uma ferramenta decisiva. Para muitas delas, a intuição não é apenas um palpite, mas uma habilidade desenvolvida ao longo de anos de prática espiritual e autorreflexão. Essa sensibilidade lhes permite captar padrões, sinais e intenções que outros deixariam passar despercebidos. Elas parecem prever situações antes mesmo que elas aconteçam. Imagine estar diante de uma decisão importante e perceber que essa pessoa já sabe qual caminho tomar, mesmo que não haja sinais óbvios indicando isso. Essa confiança na intuição é uma de suas maiores forças e também uma das características que mais intrigam aqueles ao seu redor. Essas pessoas conseguem ler ambientes e pessoas com uma facilidade impressionante. Elas enxergam além das palavras e das aparências, entendendo as verdadeiras intenções por trás de cada ação. Isso as torna extremamente habilidosas em situações de conflito, onde muitas vezes conseguem prever movimentos e neutralizar problemas antes que eles se intensifiquem. E é claro, a capacidade de confiar plenamente em sua intuição também as permite agir de forma decisiva, mesmo em cenários onde outros hesitariam. Isso não significa que elas não erram, mas que a confiança nesse sexto sentido lhes dá uma vantagem significativa. Quando elas tomam uma decisão, fazem isso com convicção, inspirando aqueles ao seu redor a confiarem também. Outro ponto importante é o desapego que essas pessoas demonstram em relação ao material. Enquanto muitos de nós buscamos riqueza, status ou bens, essas pessoas vivem em um universo onde essas coisas não têm tanta importância. Para elas, o verdadeiro valor da vida está em experiências espirituais, conexões autênticas e na paz interior. Esse desapego lhes confere uma liberdade que é incompreensível para muitos. Elas não são influenciadas por ameaças ou promessas que envolvam dinheiro ou status. Imagine estar em uma disputa com alguém que simplesmente não se importa com o resultado financeiro. Elas têm a habilidade de abrir mão de ganhos materiais com uma facilidade que desconcerta aqueles que valorizam essas coisas acima de tudo. Mas essa atitude não significa que elas não tenham ambições. Suas metas estão apenas em um plano diferente. Elas buscam crescimento espiritual, equilíbrio e um propósito maior. Esse foco as torna figuras poderosas em qualquer situação, pois jogam um jogo completamente diferente do resto do mundo. Porém, com grande poder vem grande responsabilidade, e o impacto dessas pessoas pode ser tanto positivo quanto negativo. No próximo segmento, vamos explorar como essa influência pode ser usada de maneiras que desafiam nossa compreensão. Continue acompanhando o Mente Sem Limites para descobrir os próximos capítulos dessa história fascinante.
Vamos agora explorar como essas características moldam as interações mais complexas e como o medo, que paralisa tantos de nós, é visto de uma maneira completamente diferente por essas pessoas altamente espirituais. Para muitos, o medo é um obstáculo, mas para elas é uma experiência que pode ser transcendida. Essas pessoas não são destemidas no sentido literal, mas aprenderam a lidar com o medo de uma forma que o torna quase inofensivo. Em vez de serem dominadas por ele, elas o observam, compreendem sua origem e o superam com uma clareza impressionante. Essa abordagem não apenas as fortalece em situações de crise, mas também as coloca em posições de liderança natural, onde sua calma inspira os outros. O medo da morte, por exemplo, é algo que aflige a maioria das pessoas em algum nível. Mas para essas pessoas espirituais, a morte é vista como uma transição, uma etapa natural da jornada. Essa perspectiva as torna ainda mais corajosas, permitindo que assumam riscos que outros evitariam. Sua capacidade de enxergar além do medo lhes dá uma liberdade impressionante, permitindo que vivam de forma mais autêntica e plena. E é exatamente essa liberdade que as torna tão difíceis de prever e de manipular. Quando alguém não é governado pelo medo, torna-se uma força incontrolável. Essas pessoas agem com base em convicções profundas e uma compreensão clara de seus objetivos, o que as torna incrivelmente eficazes em qualquer contexto, seja ele profissional, pessoal ou espiritual. Além disso, essa relação diferenciada com o medo também lhes dá uma capacidade de resiliência que desafia a lógica. Enquanto muitos entram em colapso diante de dificuldades, elas encontram força e propósito mesmo nos momentos mais sombrios. Isso as transforma em exemplos vivos de como é possível transcender as limitações humanas e alcançar algo verdadeiramente extraordinário. No próximo e último segmento, vamos desvendar a essência mais profunda dessas pessoas altamente espirituais e como elas utilizam seu poder para moldar o mundo ao seu redor. Prepare-se, pois a revelação final será a mais impactante de todas. Continue com o Mente Sem Limites. Agora chegamos ao ponto mais importante de nossa jornada, a revelação final sobre o verdadeiro poder dessas pessoas altamente espirituais. Até aqui, exploramos sua intuição, desapego, resiliência emocional e capacidade de transcender o medo. Mas há um elemento que conecta todas essas características. Um segredo que dá a essas pessoas a habilidade de transformar o mundo ao seu redor de forma tão profunda. O segredo está em sua capacidade de alinhar suas ações com um propósito maior. Essas pessoas não agem movidas apenas por desejos pessoais ou ambições egoístas. Elas sentem que fazem parte de algo muito maior, algo que transcende suas próprias existências. Esse senso de propósito as guia de maneira quase infalível, permitindo que tomem decisões com uma clareza e uma confiança que inspiram aqueles ao seu redor. Quando alinhadas com esse propósito maior, elas se tornam catalisadoras de mudanças positivas. Suas palavras e ações têm um impacto profundo, porque vêm de um lugar de autenticidade e conexão com algo além do tangível. Elas conseguem inspirar movimentos, liderar causas e provocar reflexões que transformam não apenas indivíduos, mas comunidades inteiras. Por outro lado, esse mesmo poder pode ser mal utilizado. Quando essas pessoas se desviam de seu propósito ou permitem que suas habilidades sejam exploradas por outros com intenções questionáveis, o impacto pode ser devastador. O mesmo carisma e influência que constroem podem ser usados para manipular, dividir e controlar. Por isso, é essencial que essas pessoas permaneçam constantemente vigilantes sobre suas intenções e o impacto de suas ações. A lição final que podemos tirar é que todos nós temos o potencial de acessar essas características em algum nível.
A conexão com um propósito maior, o desapego, a intuição e a resiliência emocional são habilidades que podem ser cultivadas com prática e dedicação. Ao reconhecermos o poder transformador dessas qualidades, podemos começar a aplicá-las em nossas próprias vidas, tornando-nos agentes de mudança positiva no mundo. Portanto, o verdadeiro poder das pessoas altamente espirituais não está apenas em suas habilidades únicas, mas na forma como elas escolhem usá-las. Seja para construir ou para destruir, o impacto de suas ações reverbera muito além de suas próprias vidas. E essa é a essência do que significa ser verdadeiramente poderoso. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pelo canal Mentes Sem Limites. Espero que este conteúdo tenha provocado reflexões profundas e inspirado você a explorar seu próprio potencial espiritual. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar este vídeo e continuar nos acompanhando para mais discussões fascinantes como esta. Até a próxima!